Olha só, Chicolas, temos um vídeo aqui do professor Junk Brasil, que é o canal traduzido aqui do professor Junk, que vem fazendo bastante sucesso aí por conta da guerra do Irã e Estados Unidos e tudo mais. Ele tem vários vídeos aqui, né, nesse canal traduzido e tal, que vem lá do canal dele, que é um canal onde ele posta as aulas dele, né? Ele é professor de teoria de jogos para jovens. E como eu falei, ele faz vários vídeos sobre a guerra, ele prevê muitas coisas, né? Tem um vídeo dele antigo onde ele prevê tanto a eleição do Donald Trump quanto o ataque ao Irã. Várias coisas também que ele falou posterior aconteceram, de ataque às usinas de descentralização e tal. E ele usa muito o método da teoria de jogos, né? De basicamente no mundo, em toda situação, existem várias pessoas que estão jogando aquele mesmo jogo, onde cada uma tem um pensamento do que ela tem de vantagem e tudo mais e tal. E ele fala bastante de teorias de conspiração e tal. E agora, como a gente está numa época onde as teorias de conspiração estão sendo cada vez mais confirmadas, né? O que as pessoas até tempos atrás diziam que era teoria de conspiração estão se tornando verdades. Eu vou ver esse vídeo aqui com vocês, rapaziada, que é um vídeo chamado aqui, ó, Por que a Elite faz rituais macabros? Como eu falei, né, vai ser traduzido em português, então ele não fala inglês, ele tem uma tradução simultânea. Bora? Bora! Por que a Elite faz rituais macabros? Vamos lá. A teoria é que quanto mais você transgride, certo? Este é o nível de transgressão. Maior é a sua coesão, o que leva à sincronicidade. União. Essa é uma teoria que quero propor para vocês. Então, transgressão, quero dizer, é uma ideia muito simples. Você está infringindo as regras, certo? Você está trapaceando e, portanto, todos querem te colocar na prisão. O que significa que a única maneira de você sobreviver é mantendo o segredo entre o seu grupo, certo? Quais forças promovem a coesão? Faz sentido, certo? Vivemos isso em todos os aspectos da sociedade, certo? Então, a forma mais básica de transgressão é simplesmente brincar ou fazer uma pegadinha, certo? Então, por exemplo, vocês, 6 de vocês, decidem. Quer saber? Vamos pregar uma peça na escola. Vamos cobrir todas as salas com papel higiênico. É uma brincadeira, é uma pegadinha. Mas, obviamente, vocês não querem ser pegos porque a escola vai punir vocês e essa brincadeira, essa pegadinha vai tornar vocês mais coesos, certo? Porque agora vocês têm um segredo entre si. E se alguém trair, todos vocês estão ferrados. Isso faz sentido? Tem uma união maior, essa é a né? lógica. Faz sentido. Outra coisa que é realmente interessante é que quando você transgride, quando você quebra um tabu, você se sente empoderado, se sente livre e isso se torna viciante, certo? Você enche a escola de papel higiênico. Você pensa, isso foi muito divertido. Por que foi divertido? Porque você quebrou as regras. Você sente, eu sou mais poderoso do que meu professor. Então você continua fazendo cada vez mais esse tipo de coisa, certo? Aí talvez você pense, ei, vamos à loja roubar um doce. Esse doce pode custar $1. Nada, certo? Mas você tenta e fica apavorado. Você é tomado pela dúvida, você é tomado pelo medo. Desculpe, então, este é o som que nos indica que devemos fazer uma pausa. Mas, de novo, não fazemos pausa nesta aula, ok? Então, Ele não faz intervalo. Não vamos fazer uma pausa. Vamos continuar, ok? Mas é exatamente esse o som, ok? Não tem recreio. Então você está apavorado porque sua mãe, seus professores, todo mundo te disse, roubar é errado, certo? Mas quando você realmente vai e faz isso, como se sente? Você se sente energizado, você se sente livre, você se sente empoderado, e se seus amigos que estão com você, como a amizade se torna muito mais unificada, muito mais coesa, muito mais sincronizada. Faz sentido? E agora... Por isso que muito bandido defende o outro, né, cara? Tem uns bandidos lá que vão lá trocar tiro com a polícia pra defender o chefe deles, né? Agora que você quer aprender, vamos quebrar mais regras. Vamos ver o que acontece quando quebrarmos cada vez mais regras. E você continua porque é viciante. E por fim, existe uma transgressão que é o tabu supremo, que é qual? Vocês sabem? Sim, esse. Certo? Conseguem imaginar uma transgressão pior do que esta? Sacrifício de pessoas muito pequenas. Por isso que fazem isso, porque sentem que isso lhes dá poder, libera energia. Eles fazem isso porque acreditam que, ao fazer isso, liberam energia divina. E quando você realmente fizer isso, ok, pessoal, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, ok? Por favor, não faça isso, está bem? E por favor, lembrem-se, ok? Isto é maldade. Não deveríamos estar fazendo isso. Mas quando você realmente vai e faz isso, aqueles que conseguem fazer sentem como se estivessem agora inundados, como se agora estivessem preenchidos com energia divina. Eles encontraram o segredo do universo. Eles encontraram o poder supremo do mundo. Porque o cara foi lá, jogou papel higiênico lá, ele achou aquilo muito legal, nossa, que divertido. Aí ele foi lá, roubou, achou, nossa, que divertido. Aí ele matou alguém, aí sentiu uma sensação boa. O ápice daquilo, vocês já entenderam mais ou menos. Transgressão, que não é tão grave, mas ainda assim é bem ruim, é a ideia de incesto, certo? E existem sociedades secretas por aí, pessoal, que fazem isso. E sabem de uma coisa, pessoal? Eu odeio dizer isso pra vocês,
ok? Mas eles fazem isso em público, na frente de todo mundo, porque isso cria tanto unidade de grupo, sincronicidade e libera na mente deles energia divina. Eles agora têm acesso a Deus. Se você quer saber o que as sociedades secretas fazem, bem, é isso e isso, ok? E novamente, há apenas um pequeno grupo de pessoas, mas agora sabemos por que essas pessoas controlam o mundo. Porque eles conseguem guardar segredos, porque são mais motivados do que todos os outros e conseguem trabalhar juntos de uma forma que lhes permite alcançar o poder supremo. Esses líderes, você vê, certo? Esses líderes, você vê. Eles se reúnem numa salinha só entre eles lá. Pô, eles têm um segredo entre eles lá, eles conseguem cometer todos os tipos de crime, nunca ser pego lá. Ou seja, lá eles conseguem atingir o ápice que eles imaginam e aquilo dá uma sensação muito boa, né? Para eles, entre todos eles se sentem muito mais coesos e como se, tipo, nós mandamos no mundo, então nós temos as nossas próprias regras, eles se sentem mais motivados e tal. Loucura, eles são hein? fantoches, são apenas o rosto. O verdadeiro poder está nos segredos. Sociedades praticam esses rituais. E, novamente, não estou dizendo que isso é a verdade, só estou dizendo que essa é uma teoria possível sobre como o mundo funciona, certo? Porque isso é uma classe de especulação, é uma classe de teoria. Não pense que isso é a verdade, ok? Mas você pode pensar em como isso funciona e se perguntar, isso explica o mundo? Certo. Então, tendo explicado isso, o que quero fazer agora é entrar na teoria do porquê isso está acontecendo, ok? Então, se você conversar com essas pessoas e elas forem honestas com você, elas vão te dizer isso. Quando fazemos isso, acessamos Deus e Deus nos dá poder divino, porque eles são supersticiosos e são estúpidos, ok? Só porque eles são a elite, só porque são pessoas poderosas, não significa que são inteligentes. Na verdade, eles são meio estúpidos se você realmente os conhecer, certo? Mas eu vou explicar como esse sistema funciona. E quando eu te explicar, vai fazer sentido. Ok, mas está claro... porque até então é meio assim, né, cara? Você joga papel higiênico pelo banheiro, pela escola, e de repente você tá lá fazendo sacrifício de... Como que chega nesse nível? Eu sei que isso é perturbador e sei que provavelmente serei banido do YouTube por isso, mas é importante que façamos isso, ok? Certo? Então agora eu expliquei isso. Alguma teoria sobre por que isso está acontecendo? Como é isso? A transgressão é capaz de liberar energia divina. Ok, então vamos olhar para alguns grandes pensadores. E eles são realmente pensadores profundos e vamos nos aprofundar. Vamos falar mais sobre eles neste semestre, mas vou apresentá-los agora. Certo? Fechou. Então, Kant, lembrem-se, desde a primeira aula, Kant tinha uma teoria de como o mundo funciona. Não existe uma realidade objetiva que possamos ver, certo? Então, antes, a suposição era que simplesmente absorvíamos a realidade. Mas Kant diz que somos ativos. Desculpe, aguardaremos isso. Sim, Kant afirma que somos participantes ativos da realidade. Como? Bem, porque nossos cérebros são filtros. Adicionamos espaço e tempo à realidade. O espaço e o tempo não existem fora de nós, ok? Assim, a realidade objetiva é chamada nomana. As coisas em si mesmas. Não se preocupe com esses nomes, mas essa é a realidade objetiva. O que acontece é que, por causa dos nossos filtros, interagimos com os fenômenos. E isso cria algo chamado fenômenos. As coisas que vemos, os fenômenos. E esse é o mundo que conhecemos. Os fenômenos nós nunca, jamais poderemos conhecer. Essa é a teoria de Kant. Isso foi confirmado pela neurociência. Então, basicamente, esse é o modelo mais preciso do mundo que temos. O problema, porém, é que a concepção... A gente passa por uns filtros, né, de moralidade, de pensamento e tal, aí chega lá na realidade. Kant cria 3 perguntas, certo? A primeira pergunta é, o que é um nômeno? Kant diz que nunca poderemos saber, mas mesmo assim queremos saber. Ok? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, então, é quem nos deu esses filtros, certo? De onde vêm nossos filtros? Como funciona a nossa mente e quem a criou? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é, se todos nós vemos o mundo através de nossas próprias lentes, como sabemos que estamos vendo o mesmo mundo? Como as nossas percepções do mundo se alinham, certo? Então Kant cria esses problemas. Hegel, que vem depois de Kant, Friedrich Hegel, aliás, propõe uma solução para isso, para esses 3 problemas. E o que ele diz é o seguinte, e isso é muito importante para entendermos. O númeno é o Geist. O Geist é difícil de traduzir. Normalmente traduzimos como espírito, certo? Então, o que Hegel está dizendo é que o mundo espiritual é o que cria o mundo material. Nós somos apenas a casca. O que realmente importa é o mundo espiritual. Agora, é muito importante entender o conceito de Geist, certo? E, novamente, é alemão, mas não existe uma tradução real para o inglês. Então, é melhor ver Geist como uma combinação de 3 palavras que derivam de Geist, certo? Essas 3 palavras são Ghost, Geyser e Geist. Então, essas 3 palavras em inglês são derivadas da palavra alemã Geist.
Geist. A maioria das palavras em inglês são, na verdade, de origem alemã. Desculpe, não são exatamente as palavras, mas são muitas palavras, ok? Tudo bem. Ghost é apenas uma realidade paralela que existe ao lado da nossa, certo? Um mundo espiritual. Esse é o primeiro conceito. Geyser é simplesmente uma força que está explodindo, se transformando ou se expandindo. Assim, esse espírito está em constante expansão e transformação. Geist significa a essência das coisas, o âmago das coisas. Então, a verdadeira realidade do mundo é o Geist, não o que vemos, mas o que é invisível para nós, certo? Essa é a ideia do Geist. Isso faz sentido? Agora, com o Geist, podemos responder as 3 perguntas. O nomeno, o mundo real é espiritual, não material. É o Geist que nos dá esses filtros e como todos vemos o mundo através do Geist, enxergamos o mesmo mundo, certo? Então agora isso cria outro problema, que é, de onde veio o Geist? O que é o Geist? E aqui, vamos olhar para Platão e Dante. Então, novamente, Platão e Dante essa é uma agora, teoria rapaziada, realmente profunda e vamos nos aprofundar mais nisso ao longo do semestre, mas eu só quero primeiro apresentar essa ideia para vocês agora, tudo bem? Isso vem de Platão e de uma religião chamada gnosticismo. Os Gnosticismo. O gnóstico significa... Ele acredita também, né, o professor Jung aqui, ele acredita que Jesus Cristo quem levou o gnosticismo para as pessoas, né, que até foi tirado das Bíblias todas as citações de gnosticismo, porque na realidade a grande religião que ele estava mostrando para as pessoas era o gnosticismo. Fica apenas conhecimento, certo? Então no começo, o Big Bang, a força é a mônada. Existem nomes diferentes para essa coisa, ou laço. Pense nisso como um Deus supremo, ok? O Big Bang. A força como a do Sol, quase, entendeu? Sol espiritual do universo. O laço funciona através da respiração. Ao respirar, ele vibra seu poder divino e por meio disso, cria novos seres chamados díades. Díades são simplesmente pares de forças. Essas dietas, então, criam realidades diferentes, certo? Então, diferentes realidades estão sendo criadas através dessa inação e, eventualmente, você chega à Terra, certo? Ou seja, o que Platão e os gnósticos estão nos dizendo é que o Geist é um mundo com múltiplas camadas e dimensões, ao qual temos acesso o tempo todo. Isso faz sentido? E a Terra, por isso que como acontece vemos, coisa é apenas a camada paranormal, mais externa deste universo. Isso está claro para vocês, certo? Então, agora, a pergunta é, qual é o propósito da vida no mundo? E o que Platão diz é que o propósito da vida neste mundo é retornar à mônada. Certo? E adivinhem, pessoal, esse é, na verdade, o arcabouço de muitas religiões, incluindo o hinduísmo e o budismo. É nisso que os hindus e os budistas também acreditam. Nirvana... É que você faz coisa... É isso aí, ó. Você faz coisa boa pros outros, você se relaciona bem, você volta para a Nirvana. É retornar à mônada. Não sei se vocês já estudaram religião antes, mas essa é a ideia. Então, o que Platão diz é que, por meio da busca pelo conhecimento, da filosofia, do amor ao saber, você pode retornar à mônada. Dante, e nós vamos estudar Dante em profundidade mais adiante, certo? Mas Dante tem outra solução. O que Dante diz é que a mônada é o amor. A mônada, por criar as coisas, sua centelha divina emana por todo o universo. Então, há uma centelha divina em nós e essa centelha divina é chamada de amor. Por isso, somos capazes de amar as pessoas. Mães amam seus filhos. Vocês se amam por causa dessa centelha divina em vocês. E quanto mais você ama, mais você retorna à mônada. Certo? Então, Platão diz, busque o conhecimento. Dante diz, busque o amor. Então, agora a questão é, tudo isso parece muito bom, mas por que o mal acontece no mundo? Certo? Qual é a origem do mal? Certo? É interessante. Certo? Você tem essa teoria do universo. Mas então a questão é, por que as pessoas fazem coisas ruins? Por que existe sacrifício no mundo? Por que as pessoas fazem todas essas coisas ruins e não só saem impunes, como também controlam o mundo? Essa é uma pergunta importante, não é? Para Platão, portanto, a resposta é muito simples. Este mundo não importa. Quem se importa se eles controlam este mundo? É um mundo falso, de sombras. Ignore-os. Apenas foque na busca pelo conhecimento, porque isso permite que você se torne um com a mônada, certo? Quem se importa com este mundo, dê a eles o que querem. Dê a eles o poder, a fama, o dinheiro deles. Quem se importa? A resposta de Dante, na verdade, é muito interessante, certo? Essa é a resposta de Platão. Não importa. Este mundo não importa. Quem se importa no mundo é uma prisão. Dante, na verdade, propôs algo diferente. Ele diz, se a mônada é amor, o amor é confiança. Então, a mônada nos ama. E como resultado, a mônada nos dá o livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio pode levar a coisas ruins, por exemplo, este mundo, mas ele não tem escolha quanto a isso. Porque para ele, interferir significa tirar o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o maior presente que ele nos deu, certo? Mas, de vez em quando, o que ele faz é enviar mensageiros ao nosso mundo para nos lembrar de que há uma centelha divina em nós e que podemos ativá-la e alcançar uma consciência maior. E esses mensageiros são Platão, Dante, certo? Jesus, certo? Isso faz sentido? Então, de vez em quando, a mônada vai enviar, Furthergeist, certo? A mônada vai implantar ideias nessas pessoas que então nos dirão a verdade, é
Mas cabe a nós escolher acreditar ou não, porque a mônada nos deu o livre-arbítrio, certo? Então, para Platão, o que importa é a busca pelo conhecimento. Para Dante, o que importa é a busca pelo amor, amar uns aos outros incondicionalmente. E é isso que eles nos dizem. O que o sistema também nos diz é que os poderosos querem negar esse sistema, certo? Porque se eles controlam a Terra, o mundo falso, eles querem torná-lo o mais real possível. Isso faz sentido? Essa é a fonte do poder deles. Eles acreditam que a única coisa que importa é o mundo material, a prisão em que vivemos, e é por isso que temos a ciência. A ciência é a negação do mundo espiritual e a validação do mundo material. Se você não pode ver, deve ser falso. Então é assim que o poder funciona. Agora, a transgressão funciona nesse modelo porque a transgressão permite que os poderosos se alinhem a uma certa parte desse universo, certo? Porque neste universo também existem forças malignas. Isso faz sentido? Então, por exemplo, a metáfora pense na internet, certo? Bem, existem milhões e milhões de sites. E por meio da transgressão, ao cometer o mesmo ato maligno, o que os poderosos fizeram foi acessar o mesmo site, certo? E porque eles acessaram o mesmo site, isso permite a sincronicidade. Isso permite que eles se comprometam, pensem da mesma forma e que se comportem da mesma maneira, ok? Tudo bem. Essa é a teoria geral e, novamente, tudo isso é especulação. Não estou dizendo que isso seja verdade, mas estou lhe dando uma estrutura para trabalhar e entender melhor por que as coisas acontecem. Estamos apenas especulando. Estamos usando nossa imaginação aqui, certo? Bem, eu sei que é muita coisa, mas Kant, Platão, Hegel, Dante, vamos nos aprofundar muito mais nisso ao longo do semestre. Ok. Alguma pergunta, pessoal? Eu ainda não entendi por que eles fazem. É complexo, né, cara? É que tipo assim, o que ele... Tem que acreditar nele, né? Tem que acreditar nele, porque muita coisa que ele tá falando ali é muito de tipo a opinião dele, né? O que ele estudou e tal, e o que ele acha. Mas eu não achei que esse vídeo ia ser assim não, rapaziada. Eu já vi vários vídeos dele, eu vi esse aqui porque tem 14 minutos. Mas, cara... Entendi mais ou menos, é que ele é agnóstico, né, cara? Então ele vai sempre botar mônada no meio e tal, essas paradas. Ele também acredita que, como eu falei, Jesus Cristo, ele não foi um filho de Deus e tal, ele foi filho de um dos deuses, de um filho de mônada, ele era filho de mônada. Cara, tem a teoria, né, do gnosticismo que Deus fez vários filhos, aí um meio que se revoltou, aí ele ficou separado, aí aquele que ficou separado foi quem fez a Terra, então quem fez a Terra foi um deus ruim, e Mônada lá é o deus principal, que daí levou Jesus Cristo lá pra Terra pra explicar pra galera. Aí ele acredita um pouco nisso aqui. O homem com carrão já se sente inalcançável pelas leis, imagine bilionário que faz parte de seitas secretas. Esse que é o ponto, né, rapaziada? O cara é tão foda que os alunos nem querem sair pro recreio da aula. Não que eles não querem, né? Ele tá falando que não vai sair. Não tem recreio. Mas enfim, mas é isso, rapaziada. A gente sempre vê tudo que está em alta, né? O professor Django tá bastante em alta envolvendo guerra. A gente quis escolher um vídeo aqui que não envolve esse guerra, porque os vídeos deles são muito longos, né? Com 50 minutos, 45 minutos. Aí não faz sentido ficar reagindo aqui ao negócio. Melhor vocês verem de uma vez. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Isso é Maicon News, isso é Maicon. Isso é Maicon News. Isso é Maicon News, eu vi no Maicon. Isso é Maicon News, só notícia quente. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro. Famosinho fala merda e vai na história, meio luxo. 3 vídeos de pudião num café depois do almoço. E depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Maicon News uma notícia nova que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clico no vídeo. Eu não ligo pra essa porra, mas assisto inteiro.